grupo de WhatsApp ou alguma coisa do tipo, né? Ao menos para não ficar sem. Eu vou ver esse negócio do pessoal de Minas. E aí, hoje, não sei se vocês estão cientes, mas hoje é a nossa última aula antes do recesso, né? Hoje é dia 24, amanhã entra em recesso aí, por causa da férias, aquilo que já estava encaminhado antes da pandemia. Então, eles vão seguir esse calendário. Então, agora a gente vai voltar a ter aula só lá em setembro, acho que 15 ou 10, acho que 10. O retorno vai ser dia 10. Então, nós vamos encerrar nossas aulas hoje, né? Vamos dar uma boa adiantada na matéria. Eu vou deixar, não digo hoje, mas ainda essa semana eu vou postar uma lista de exercícios em relação ao conteúdo da aula passada e essa aula de hoje, para vocês aí, para vocês aí ter alguma coisa para alguma atividade durante a série. E aí, quando nós retornar em setembro, a gente retorna às atividades. Aí eu acredito também que vai estar um pouco mais claras as coisas, porque, né, tem agora esse período de... Eles estão ajustando por causa da flexibilização, né? Dá um monte de problema, que é normal. Mas eu acredito que em setembro, talvez, essa coisa aí de não acessar o AVA e tudo já vai ter definido. Bem como os horários de monitoria, eu acho que as monitoras, elas ainda não definiram os dias da monitoria, mas a gente vai definir agora também, e daí quando voltar, essas coisas vão estar alinhadas. Alguém tem alguma dúvida? Tá com alguma pergunta para fazer? Algum comentário? Não? Tá. Eu acho que, pelo visto, são esses, então. Tá? Pessoal, então vamos dar continuidade aí à nossa disciplina, tá? Eu vou colocar uma apresentação de PowerPoint aqui, tá? E vocês podem me interromper, né? Liguem o áudio, podem ligar o vídeo se quiserem, o vídeo podem deixar ligado o tempo todo, se vocês quiserem, tá? É bom que a gente vai se conhecendo, daqui a pouco a gente se cruza aí na rua, vocês vão me dar bom dia e eu não vou nem saber quem vocês são, porque não sei quem está aí do outro lado. A não ser o Elielso. O Elielso eu conheço, né, Elielso? É doido, se o senhor ver eu não der bom dia, eu vou ficar nervoso. Fez muito Professor, frio em eu VG? também, semestre passado. Ah, Eduardo, lembro, sim. Isso. Ah. E aí, Elielso, passou muito frio em VG? Eu moro no interior aqui de Mato Grosso, aqui em Arapuanga. Frio foi Ah, pouco. vocês não estão em Cuiabá? Não, não. Ah, eu acredito que também muitos de vocês não devam estar em Cuiabá, não é? Eu tô no Rio, professor, aqui, minha cidade natal, que tá frio também. É, todo o Brasil aí pegou um pouco de frio, né? Não sei se vocês não estão em Cuiabá, mas Cuiabá aí tá desde quintas-feiras aí, desde quinta-feira tá um friozinho bem bom. Deu para dar uma aliviada naquele calor de 40 graus, né? Mas amanhã aí a gente deve voltar. Isso, hoje a gente já deve voltar aí, a temperatura mais alta. É bom que dá uma quebrada, né? Sai um pouco da rotina daquele calor Mãe, extremo. Oi? só fica frio quando eu não tô aí. Tá bom, pessoal. Então tá. Se vocês precisarem, vocês podem me interromper aqui, tá? Pessoal, vocês estão vendo aí o PowerPoint? Sim. Sim. Sim.
Certo, pessoal. Vamos dar continuidade, então. Na aula passada, nós estávamos falando sobre fórmula molecular e fórmula empírica, tá? Então, a fórmula molecular do composto, ela é a fórmula que descreve a quantidade de cada tipo de elemento que tem nesse composto, tá? E a fórmula mínima é o número, né, de elementos menor possível. Só nos dá a relação do quanto um tem em relação ao outro. Muitas vezes a fórmula molecular e a empírica é a mesma, porque não tem como reduzir mais. Tá? A fórmula molecular é a fórmula completa, total, e a fórmula mínima, ou a empírica, né, é a fórmula mais reduzida possível e só vai nos dar a relação de um elemento para o outro. Por exemplo, a água tem fórmula molecular H2O, e não tem como reduzir mais, né? Só tem um oxigênio, não dá para colocar números quebrados. Então, a fórmula empírica vai ser o mesmo H2O. Agora, se vocês pegar a frutose, ela contém fórmula molecular C6H12O6. Então, esses números têm um divisor em comum, que pode ser o 6, né? E assim eu posso reduzir ela a CH2O. Ou seja, a fórmula mínima dela vai ser esse 6H2O, tá? O oxigênio tem fórmula molecular O2, né? Então a fórmula empírica vai ser o próprio oxigênio. Então, né, não tem nenhum segredo aqui nessa parte, tá? Fórmula mínima e fórmula molecular, certo? Eu havia deixado um exercício para vocês, vocês conseguiram fazer, tentaram fazer aquilo que eu tinha deixado para fazer em casa? Alguém teve alguma dificuldade? Tudo tranquilo? Eu nem vi isso aí. Estava nos slides, tá? Hum, Enfim, né? Num deles, ele pedia para calcular a massa molecular desse composto aqui, tá? C10H14O5NSP. Então, para mim calcular a massa molecular desse composto, eu vou ter que calcular a massa de 10 átomos de carbono, já que na sua fórmula molecular é C10. Então, eu vou ter que somar mais a massa de mais 14 átomos de hidrogênio. Então, 14 vezes 1 unidade, que é o peso do hidrogênio, né? Aqui ele deu as massas moleculares de cada composto. Então, eu tenho O5, ou seja, eu tenho que somar massa de 5 átomos de oxigênio, tá? Um átomo de nitrogênio, 1 vezes 14, que é a massa molecular do nitrogênio. O enxofre, eu tenho um enxofre, então mais 32, e um fósforo, que é o P, mais 31. Então, eu somo todos esses números aqui e chego a 291,1 unidades. Então, essa é a massa molecular dessa molécula para Tião, tá? Então, esse tinha ficado, acho que também tinha ficado esse exercício aqui, tá? E ele diz que a fórmula mínima do butano é C2H5, tá? E ele diz que a massa da molécula é 58 gramas. Então, ele pede qual que é a fórmula molecular. Então, a partir da fórmula mínima, nós podemos chegar à fórmula molecular se nós souber a massa dessa fórmula molecular. Então, se você somar o peso da fórmula mínima, né, a C2H5, é 2 vezes 12 gramas, que é do carbono, mais 5 hidrogênios, 5 vezes 1. Isso vai dar 29 gramas. Então, o peso dessa fórmula mínima são 29 gramas. Se a minha massa molecular tem 58 gramas, então eu tenho que multiplicar vezes quanto essa fórmula mínima para que esse peso chegue a 58. Então eu tenho que fazer vezes 2, né? Eu tenho que ter 2 vezes o peso da fórmula mínima para chegar a 58 gramas, que é a fórmula molecular. Então, dessa maneira, eu vou precisar 2 vezes a fórmula mínima. Só que eu não posso representar a fórmula molecular desse jeito aqui, né? Eu tenho que, né, a fórmula molecular, né, ela é dada com os números aqui no subíndice. Então, eu vou multiplicar, né, C2 vezes 2, C4, e o 5 vezes 2, C10. Então, se você somar agora a massa molecular disso aqui, vocês vão chegar a 58 gramas.
Então, a fórmula mínima S2H5 e a fórmula molecular S4H10. Eu só pude chegar a essa conclusão devido à massa molecular dada da fórmula molecular, Professor, certo? Sim? se eu deixasse, por exemplo, numa prova, a resposta 2C2H5, o senhor colocaria como resposta incompleta? Não, é errada. Ah, ok. Errada totalmente, porque isso aqui não é uma fórmula molecular, tá? Tá bom. Toda fórmula molecular do composto ela é representada com o número Professor, total de átomos aqui com o subíndice. Entendeu? Entendi. professor, eu tenho uma pergunta. Por que a unidade está gramas e não Como? massa molar? Por Não que a unidade entendi. está gramas? A unidade está gramas e não massa molar? A unidade está gramas. Sim, aqui está 58 gramas. E Aham. normalmente ele usa massa molar, que é aquele U, né? Ah, sim. Na verdade, é assim, a gente vai ver isso aí na aula de hoje, tá? Beleza. É que unidades, eles aplicam unidades quando você tem um átomo, tá? Mas quando Sim. a gente vai ver mais agora nos próximos slides que para transformar essas unidades em gramas, na verdade, é usado o número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 na 23. Então, na verdade, tudo que é 16 unidades é como se fosse 16 gramas. O que é 30 unidades é 32 gramas. A gente vai ver essa definição daqui um pouco, tá? Ah, então beleza. Mas, Obrigado. na verdade, no final das contas, né, vocês vão ver que é a mesma coisa, assim, só uma forma de representar. Mas a gente vai ver isso aqui na sequência, tá? Certo? Então tá. Pessoal, antes de ir um pouco para a matéria, E o outro exercício que tinha que ele falava que uma solução estava em excesso, aí tinha que tirar o excesso. O senhor não vai mostrar como ela é? sim, não, é aquela ali eu vou deixar para vocês tratar com a monitoria, tá? Ah, então, tá bom. Tá? Eu não vou corrigir todos os exercícios que eu der para vocês, até porque tem a monitoria, tá? Daí, então aqui é só para fazer uma revisão, por isso que eu selecionei esses dois. Certo? Tá bom. Tá. Então, pessoal, só para quem não faz tempo que não estuda química e como a gente vai usar algumas terminologias, eu trouxe uma pequena definição do átomo e a gente vai ver isso lá na frente em teoria atômica mais detalhadamente. Mas eu queria que vocês tivessem uma noção que toda vez que a gente fala sobre um átomo, vocês têm um núcleo, tá? E esse núcleo é formado por prótons e nêutrons. Esses prótons têm carga positiva e os nêutrons têm cargas neutras, tá? E ao redor desse núcleo existe um espaço bastante vazio onde estão presentes os elétrons de cargas negativas, tá? É uma região extranuclear. Toda a massa de qualquer composto, ela é dada pela soma dos prótons e nêutrons, a massa do próton mais a massa do nêutron, porque os elétrons, a massa do elétron, ela é desconsiderável. Ela é uma massa tão pequena que ela não entra no cálculo da massa desse átomo, tá? Então, é só para vocês terem em mente, mais ou menos, de que quando a gente fala em átomo, vocês, né, que vem à cabeça que esse núcleo é formado por prótons e nêutrons, e a eletrosfera, onde é que contém os elétrons, o espaço mais vazio. Tá? Ainda algumas definições para identificar um átomo, quando vocês olham na tabela periódica, por exemplo, vocês vão encontrar duas informações principais, que é o número de massa e o número atômico. Esse número atômico é representado por Z e o número de massa é representado pela letra A maiúscula. Então, esse número atômico é o número de prótons que existem no núcleo, tá? Então, esse Z vai indicar o número de prótons. E o número de massa, né? Como a massa é dado pela soma dos prótons e nêutrons, então o número de massa vai ser a soma dos prótons mais o número de nêutrons. Então, a gente chega que nêutrons, que o número de massa é N mais E, ou se isolar o N igual a menos Z, tá?
Então, o átomo ele pode ter essa representação, embora algumas vezes seja invertido, o Z esteja em cima e o A embaixo, mas na maioria dos casos está representado assim, tá? E o X é a letra que simboliza o elemento químico. Por exemplo, o oxigênio. O oxigênio ele tem número de massa 16 unidades, né? E mais para frente a gente vai ver que 1 mol disso aqui vai ter 16 gramas, e o número atômico igual a 8. Então, ele tem Z igual a 8, tá? E o A igual a 16. Se vocês quisessem calcular o número de nêutrons, vocês poderiam usar isso aqui, A menos Z, e vocês chegariam que esse átomo de oxigênio tem 8 nêutrons também. Então, como o número de massa é igual ao número de nêutrons mais o número de prótons, 8 mais 8 daria as 16 unidades, tá? Então, isso aqui é mais porque, como a gente vai trabalhar com massa e prótons, né, em algumas simbologias, é bom vocês tenham, né, isso aqui, na verdade, é um pouco de revisão daquilo que vocês já devem ter visto, né, lá no ensino médio, tá? Mas a gente vai retornar esses conceitos aí em teoria atômica. Mas eu queria fazer essa revisão aí para que vocês tivessem um pouco isso em mente, tá? E aí vem o que a gente chama de isótopos, tá? Isótopos é uma definição bastante importante em química, tá? Porque os átomos que a gente vê na natureza, né, eles não são de um único tipo. Por exemplo, o oxigênio, né? Existem 3 tipos de oxigênio, né, que inclusive a gente respira. E por que eles são isótopos um do outro? Todos são oxigênios, porque todos têm o mesmo número de prótons. Se vocês olharem aqui, né, nós temos 3 oxigênios e todos têm o número 8 aqui embaixo, que significa o número de prótons, tá? O que muda de um para o outro é a massa atômica, ou seja, o número de nêutrons vai variar e com isso vai variar a massa atômica. Então, a gente chama de oxigênio 16 o oxigênio que tem massa de 16 unidades, a gente chama de oxigênio 17 e o oxigênio 18, aquele que tem massa atômica de 18 unidades. Tá? Então, esses isótopos, eles acontecem na natureza, eles estão presentes na natureza em diferentes abundâncias. Claro que esse oxigênio 16, né, ele é o que mais está presente aí no nosso meio, na nossa atmosfera. E esses aqui são encontrados em menores proporções, mas eles existem, tá? Eu acho que não é nenhuma novidade que vocês já viram falar essa palavra isótopos. Só para exemplificar, né, alguns tipos de átomos, existem vários isótopos, e alguns, inclusive, são radioativos. Embora o elemento mais abundante não seja radioativo, alguns isótopos são radioativos, né, emitem partículas radioativas. E vocês vão lembrar do acidente que aconteceu, se não me engano, em Goiânia, do Césio-137, tá? O Césio-137 ele é um isótopo radioativo, né, do elemento césio. O césio, né, o césio normal, eu já trabalhei com cloreto de césio no laboratório aí de química, tem césio, ele não tem problema nenhum. Mas o isótopo dele, esse o isótopo 137, ele emite partículas radioativas. E lá em Goiânia, lá, não me lembro bem como é que foi agora o acidente, mas estava lá no ferro velho, o pessoal vendeu, e era um aparelho de hospital e continha uma certa quantidade aí do Césio 137, e as pessoas começaram a manusear aquilo, né, brincar com aquilo e espalhando uma certa quantidade de radiação, começaram a sentir os efeitos, né, vômito, mal-estar, e até que foi detectado esse problema aí. Eu não me lembro, eu me lembro assim do noticiário falar desse acidente aí. Não sei se vocês viram, não sei se é da época de vocês também, mas foi um acidente aqui do Brasil. Se não me engano, foi em Goiânia ou Minas Gerais, não acho que foi no Goiás. Tá? Então, isso aqui é só para complementar, não é para que vocês precisam saber.
mas o césio ele vai eliminar essas partículas radioativas, aqui simbolizada por beta, né? Ele vai tipo, se decompondo, formando um outro elemento químico que é ainda mais radioativo, que é o bário 137. Né? Então, a radiação, quando os elementos emitem radiação, elas vão se transformando em outros elementos químicos, às vezes estáveis e às vezes até mais perigosos, tá? Um outro exemplo para exemplificar os isótopos, vocês já viram que os historiadores, por exemplo, utilizam métodos para detectar a idade de alguns fósseis, tá? Então, o carbono também, ele tem ao menos 3 isótopos principais, que é o carbono 12, o carbono 13 e também o carbono 14. Então, cada elemento químico, ele tem o que a gente chama tempo de meia-vida, né? É o tempo que ele demora para chegar até a metade da sua composição original. Então, o carbono 14, que é um dos isótopos do carbono, né, ele é o isótopo que tem massa de 14 unidades. Né? E nós, seres vivos, né, a natureza, na nossa integridade, a gente tem esse carbono 14 numa certa proporção. Então, eles conseguem medir, né, quando eles acham algum fóssil, quanto desse carbono 14 diminuiu em sua composição. E aí eles conseguem datar a idade desse fóssil. Tá? Essa técnica do carbono 14, por exemplo, eles podem datar até 70 mil anos. Mais de 70 mil anos, todo o carbono 14 acabou se decompondo, então não tem mais como fazer, né? Porque ele também já atingiu lá o seu tempo, né? Tem uma certa quantidade que ele pode ser detectado. Né? Depois ele se decompõe totalmente e não é mais possível analisar. Aí eles usam outras técnicas. Mas então é mais um exemplo aí de um isótopo, né, que é bastante utilizado aí no dia a dia, tá? Então isso aqui é só para exemplificar aí os isótopos, tá? Então, a abundância isotópica era isso que eu estava falando para vocês. Alguns são encontrados em maior quantidade e outros em porcentagens menores. Tá? Por exemplo, o boro. Né? O boro, na natureza, ele é encontrado numa mistura em que 19,9% são átomos de boro, do boro 10, e 80,1% é o boro 11. Tá? De massa molecular 11. Então, eles são isótopos, ambos com 5 prótons no seu núcleo. Tá? Então, a cada 100 átomos de boros que vocês encontrassem, que vocês encontrariam na natureza, 19,9 são do boro 10 e 80,1 são do boro chamado boro 11. Tá? Então, as massas que nós utilizamos, tá? Como, por exemplo, na tabela periódica, né, a gente não pega um isótopo apenas, né, mas faz uma média ponderada, né, de todos esses isótopos para ter, né, essa massa atômica. Hoje em dia, essas massas podem ser calculadas por aparelhos bastante precisos, como, por exemplo, a espectrometria de massas. Tá? Espectrometria de massas é um aparelho, né, não vem ao caso agora, mas a molécula é colocada lá num ímã gigante, é bombardeada com elétrons, então ela forma um íon, né, e esse íon pode ser detectado pela presença aí dos campos magnéticos, e conforme a massa molecular ele vai sendo detectado, né, e com isso eles fazem a denominação. Tá? Mas o que eu quero chegar é que a determinação das massas atômicas é feita uma média ponderada, então, desses isótopos. Tá? Por exemplo, aqui. Então, nesse exemplo aqui, ele fala que o cobre ocorre na natureza como uma mistura isotópica. Tá? Vocês têm o cobre. Então, 69,09% é cobre 63, tá? Com massa 62,93 unidades por átomo. E
E tem também o cobre 65, que tem massa mais detalhada, né, uma massa mais precisa de 64,95, e esse cobre 65 ele é encontrado em 30,91%. Então ele pede qual que é a massa atômica do cobre. Então, para nós detectar a massa atômica do cobre, nós vamos fazer uma média ponderada. E essa média vai levar em conta a massa do isótopo 1 vezes a sua abundância, né, mais a massa do isótopo 2 vezes a sua abundância. Tudo isso dividido por 100. Então, nós vamos pegar aqui 62 do isótopo 1, né, que é a massa aqui de 62,93 vezes 69,09, tá? E depois somar, né, mais a abundância do segundo vezes a massa do segundo. Quando a gente fizer esse cálculo aqui, essa matemática, vocês vão chegar a 63,55 unidades, tá? Então, essa é a massa que a gente leva em conta para fazer os cálculos, porque leva em consideração, né, os seus dois isótopos e as suas abundâncias naturais. Certo? Pessoal, até aqui alguém está com alguma dúvida? Alguma pergunta? Tô tranquilo por enquanto. Agora, quando a gente for tratar de estequiometria, é muito importante que, né, que vocês tenham uma calculadora em mãos para que vocês vão conferindo esses cálculos e até, né, ou depois, em casa, pegar a calculadora, passar os slides, dar uma olhada nesses exemplos aí e refazer para ver se vocês conseguem chegar à mesma resposta. Isso serve até para treinar um pouco na calculadora, né? Muitas vezes o pessoal acaba errando uma conta porque faz errado na calculadora, não sabe mexer na calculadora ou alguma coisa do tipo. Então é importante que vocês vão conferindo aí esses cálculos, tá? Então aqui tem um problema paralelo, bastante similar, só que nesse caso aqui são 3 isótopos diferentes, né? Então vocês vão levar em conta, né, o M3 mais a abundância do 3. Mas esse aqui eu vou deixar a domicílio para vocês fazerem em casa. Se vocês não chegarem à resposta, vocês podem aí conferir na monitoria, certo? Então não esqueçam aí de sempre olhar os slides e ver o que fica para vocês fazerem, tá? Então agora que vem a pergunta do nosso colega, que ele perguntou de unidades e gramas. Se não me engano foi o João Vitor, tá? Então é agora que vem a diferença, tá? Então, o átomo ele é tão pequeno, né, que ele não pode ser visto ou tipo manipulado um único átomo, nem pesado, né? Então, então por isso que quando eles faziam em relação ao átomo de carbono, né, que era, né, uma unidade era 1/12 do átomo de carbono. Então eles atribuíam unidades, tá? A gente trabalhava com unidades porque era lá um número para tratar de apenas um átomo. Mas, no entanto, hoje em dia, a gente trabalha com o mol, né, a definição de mol. E o mol é como se fossem os pacotes, né? Então, nesse mol, vai ter muitos átomos, tá? Então, ele é como se fosse a nossa dúzia química. Uma dúzia são 12 ovos, né? E um mol vai ser vai ser um número X de átomos, tá? E aí que surge o número de Avogadro. Por exemplo, né, a massa atômica do oxigênio, que a gente vinha falando, são 16 unidades. Então, 16 unidades porque significa que um único átomo de oxigênio tem essas 16 unidades, tá? Que era uma relação lá ao átomo de carbono, tá? Agora vamos considerar um número para que essas 16 unidades virem 16 gramas. Então, quantos átomos eu vou precisar para que 16 unidades cheguem a 16 gramas? Eu vou precisar de 6,02 vezes 10 na 23 átomos de oxigênio
e aí sim 16 unidades viram 16 gramas. Então, na verdade, 6,02 vezes 10 na 23 átomos de oxigênio vão ter as 16 gramas. Tá? Então, aqui ficou a definição. Um único átomo de oxigênio tem uma massa de 16 unidades. E um grupo, né, que é o mol, 6,02 vezes 10 na 23, vão ter as 16 gramas. Né? Então, Avogadro foi por causa do cara que estava estudando aí, né? Aqui fala um pouco dele, mas é só uma homenagem. Então, uma coleção ou grupo de átomos de Avogadro recebe um nome especial, um mol de átomos. Tá? Então, como definição vai ficar, um mol de átomos de oxigênio tem 6,02 vezes 10 na 23 átomos de oxigênio, que vão ter 16 gramas. Tá? Então, isso vale para o oxigênio e também vale para qualquer composto. Por exemplo, um mol de átomos de hidrogênio, né, vai ter 6,02 vezes 10 na 23 átomos de hidrogênio, que vai ter 1 grama, que é a massa do hidrogênio. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que quando a gente escreve dessa maneira, aqui a gente pode tirar 3 relações estequiométricas que podem nos ajudar nos cálculos, né? Então, por exemplo, essa relação 1 diz que 1 mol de átomos de oxigênio, 1 mol pode ter 16 gramas, tá? Se eu quero saber 8 gramas, quantos mol vai ter, eu posso fazer uma regra de 3. Tem a relação 2, que diz que 1 mol de átomos de oxigênio tem 6,02 vezes 10 na 23, bem como eu posso pegar essa relação aqui de átomos para gramas. Então, são 3 relações, né, que eu posso utilizar aí para fazer alguns cálculos. Por exemplo, uma amostra de nitrogênio gasoso contém 4,63 vezes 10 na 22 átomos de nitrogênio. Tá? Então, aqui eu estou falando, em vez de oxigênio, estou falando de nitrogênio. E ele quer saber quantos mols de átomos de nitrogênio essa amostra apresenta. Então, ele está pegando uma relação de mols de átomos para, né, o número de Avogadro. Então, eu posso utilizar essa relação 2. Então, eu posso utilizar que 1 mol de átomos de nitrogênio tem 6,02 vezes 10 na 23 átomos de nitrogênio. Ele quer saber 4,63 vezes 10 na 22, né? Então, eu posso fazer uma regra de 3, tá? Utilizando essa relação 2, e aí chegar à minha resposta, que é 0,0769 mol de átomos de nitrogênio. Deixa eu perguntar para vocês, ficou muito difícil entender? Professor, eu não entendi a relação entre unidade e grama, porque no oxigênio ele tem 16 unidades, aí quando ele passa a ter um mol, ele procura, no caso, ter 16 gramas. Mas eu acredito que isso não vai acontecer em todos os elementos, né? E daí, quantas gramas a gente teria que procurar, no caso, em cada elemento? Imagine o seguinte, né? Você está considerando que um átomo de oxigênio tem 16 unidades. Tá? Quantos átomos eu preciso para essas 16 unidades se transformar em 16 gramas? Eu vou precisar de 6,02 vezes 10 na 23. Eles chegaram a essa conclusão, que eles vão precisar né, do número de Avogadro para transformar 16 unidades em 16 gramas. Tá? Como todo elemento tem peso de unidade diferente, obviamente que ele vai acompanhar essa relação. Então, se o enxofre, um átomo de enxofre tem 32 unidades, 6,02 vezes 10 na 23 vai ter 32 gramas. Então, em todos os casos, as unidades vão virar gramas. Então, de agora em diante, nós vamos até esquecer as unidades. Tá? Agora, nós vamos trabalhar com mol de átomos, ou seja, sempre considerando que é um mol. Então, a gente sempre vai levar em conta agora gramas. Então, é como, entendeu? É só uma transformação,
como vocês vê por um ângulo diferente. Antes vocês viam um átomo isolado e agora nós vamos trabalhar sempre que esse peso é como se fosse 6,02 vezes 10 na 23. Talvez pareça um pouco confuso, mas né, quando vocês lerem com cuidado ali aqueles textos ali que eu coloquei, né, e até olhando no livro, por exemplo, vocês podem consultar, vai ter mais exemplos, tá? Mas ainda assim está confuso? Está muito confuso? Agora eu entendi melhor. Obrigada. Tá? Mas agora nós vamos ver aqui mais alguns exemplos, tá? Então, aqui só um modelo 2 de fazer a questão que eu, né? No livro, em vez de fazer uma regra de 3, que eu tinha feito aqui, né, ele só divide o número de átomos pelo número de Avogadro, que vai dar a mesma resposta. Tá? Então é só um método 2 aqui, mas que é a mesma coisa. Então, no exercício 2, ele pede quantos mols de átomos de cobre estão presentes em 3,05 gramas de cobre. Tá? Então, vocês podem tirar uma relação lá das relações anteriores. Então, como a massa atômica do cobre é 63,5 gramas, então 1 mol de átomos de cobre vai ter 63,5 gramas, né? Isso aqui é dado, tá? Então, se eu falasse um átomo tem 63,5 unidades, mas como eu estou falando em mol, né? Que é 6,02 vezes 10 na 23, então eu vou chamar 63,5 gramas. Então, 1 mol de átomos de cobre tem 63,5 gramas. 3,05 gramas, que é o que ele está pedindo, quantos mols de átomo de cobre eu tenho? Né? Então, é mais uma regra de 3, tá? Que vocês vão chegar aí a 0,048 mols de átomos de cobre. Tá? Né? Então, aqui ele divide, ele faz a mesma coisa, né? Vai chegar a mesma resposta, só uma representação do livro, que na verdade eu acho mais confuso. Eu prefiro que vocês façam uma regra de 3, assim que fica bem fácil de entender. Mas aqui ele acaba dividindo, né, a gramas pelo peso molecular, que é 63,5, e chega à mesma resposta que eu já havia falado. Tá? Então, essa história da unidades é só quando você pega para um átomo isolado. Tá? Quando você quer saber de um átomo isolado, é unidades. Um átomo de hidrogênio tem uma unidade. Um átomo de hidrogênio tem uma unidade. 6,02 vezes 10 na 23 átomos de hidrogênio vai ter 1 grama. Ou seja, 1 mol tem 1 grama. Tá? Então, 1 mol é um pacote de alguma coisa que vai transformar essas unidades em gramas. Basicamente, é por aí que a gente vai trabalhar. Mas as unidades a gente já vai esquecer logo e agora vai trabalhar basicamente por gramas. Tá? Então, nesse outro exercício, ele pede quantos átomos estão presentes em um pedaço de enxofre tendo uma massa de 10 gramas. Então, ele pegou um pedaço de enxofre, e esse pedaço de enxofre, né, essa quantidade tem, né, 10 gramas, e ele quer saber quantos átomos tem ali dentro. Tá? Então, a gente sabe que existe uma relação, né, em que 6,02 vezes 10 na 23 átomos de enxofre, ou seja, 1 mol, né, tem 32,1 gramas. Só que ele não quer saber em mols, ele quer saber em átomos. Então, eu fico com essa relação aí de átomos, né, que é do enxofre. O enxofre tem peso molecular de 32,1 gramas. Isso quer dizer que 6,02 vezes 10 na 23 átomos de enxofre tem 32 gramas. E ele quer saber em 10 gramas quantos átomos tem. Tá? Então, faz uma regra de 3, 10 vezes esse número grande aqui, dividido por 32,1, vocês vão chegar a 1,88 vezes 10 na 23 átomos de enxofre. Tá?
Então, são regras de 3 simples que utilizam essas relações, essa relação estequiométrica aqui que eu falei para vocês. Mol, vocês têm uma relação de mol com átomos, que é essa relação 2 aqui, um mol para átomos. Vocês têm a relação mol direto para gramas, e vocês podem ter uma relação de átomos para gramas. Tá? Então, essa relação aqui, né, ela ajuda vocês a resolver aí muitas coisas aí que vocês vão precisar, certo? Então, nesse exercício aqui que eu acabei de falar para vocês, no livro tem uma resolução que primeiro ele transforma gramas para mol. Primeiro ele transformou essas 10 gramas para mol, coisa que vocês souberam fazer, e depois ele transformou essa relação aqui para átomos, tá? Então ele fez um cálculo a mais que não precisa, tá? E aqui ele fez de modo direto, que é o que eu fiz aqui. Então veja aqui que olha quanta coisa que ele faz quando é bem mais fácil vocês estabelecer uma regra de 3 e resolver, tá? Basicamente é isso. Inclusive, vou falar para vocês aqui, quem tem dificuldade com regra de 3, ou quem tem, sabe, quem não tem muita tranquilidade em resolver, é bom dar uma treinada, porque aqui na química geral, nossos cálculos são bastante simples, mas vão envolver muita regra de 3, tá? Então, é importante vocês terem esse domínio aí, tá? Por exemplo, gramas abaixo de gramas sempre, né? Átomos, então, né? Sempre organizar bem a regra de 3 para não, né? Se vocês colocar o 10 desse lado aqui, o x desse lado aqui, já vai mudar todo o cálculo de vocês, tá? Então, fiquem atentos, né? Para colocar bem certinho as relações corretas. Então, até agora, nós estávamos falando em mols de átomos, tá? E mol não serve apenas para átomos, mas serve a mesma definição para moléculas. Então, a gente pode falar em mol de moléculas. Como a gente, assim como nós estava trabalhando com oxigênio, com nitrogênio, com ferro, com enxofre, agora nós podemos trabalhar a mesma coisa com água, com dióxido de enxofre, com sacarose, enfim. Tudo que serve para átomos vai servir para moléculas. Então, essa definição de mol, ela vai também servir para moléculas. E eu mostro isso num exercício para vocês, né, num exemplo bastante simples. Então, ele pede qual que é a massa de 1 mol de moléculas de dióxido de enxofre, que é o SO2. Então, qual que é a massa de 1 mol de moléculas? Tá? Então, a massa atômica do enxofre é 32,1, do oxigênio é 16. Tá faltando um número 1 aqui na frente, tá, pessoal? Deixa eu ver. Aí, tá. Então, o oxigênio tem massa de 16 gramas e o enxofre 32. Então, para calcular a massa de uma única molécula de SO2, se vocês quisessem saber uma única molécula, vocês iam somar 32 unidades do enxofre, mais 2 vezes 16 unidades, que é do oxigênio, dando 64,1 unidades. Então, quando vocês trabalhassem com uma única molécula de SO2, vocês estariam em unidades. Mas como vocês têm em mol, tá? Vocês vão passar isso aí para gramas, porque vocês têm um número grande que vai transformar essas unidades em gramas. Então, se uma molécula de SO2 tem uma massa de 64 unidades, 1 mol delas, né, vai ter uma massa de 64,1 gramas. Aqui também está errado nessa definição. Aqui, pessoal, depois eu vou tentar corrigir, mas aqui já não é mais unidades, aqui é gramas, tá? Porque aqui ele já passou para mol.
que é um erro do livro. Eu não posso mudar agora porque eu copiei essa figura aqui, tá? Mas aqui já é gramas, tá? Porque é um mol de SO2 vai ter 64,1 gramas, tá? Mas aqui para frente acho que vai estar correto. Então, nesse exemplo 2, ele pede qual que é a massa de 0,674 mol de moléculas, né, do hexaóxido de tetrafósforo, tá? P4O6. Então, ele deu as massas atômicas, tanto do fósforo quanto do oxigênio, tá? E vocês podem calcular a massa molecular, né, do P4O6. Então, um mol de P4O6 vai ter 220 gramas. De onde é que surgiu as 220 gramas? Né? É a massa do fósforo, 31 vezes 4, mais 6 vezes a massa do oxigênio. Então, quando vocês fizerem esse cálculo de massa molecular, tá? Vocês vão chegar a 220 gramas. Então, um mol disso aqui tem 220 gramas. Ele quer saber 0,674 mols. Quantas gramas tem 0,674 mols? Então, vocês vão fazer uma regra de 3. Um mol tem 220 gramas, né? Mol embaixo de mol. O que vocês querem saber é o x, então o x fica aqui desse lado. Então, vai ser 0,674 vezes 220, dividido por 1, que vai dar 148 gramas. Certo? Agora eu vou voltar a perguntar para vocês. Tudo tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu perguntar para vocês, assim, quando eu vou explicando, assim, é difícil acompanhar? É tranquilo? Com o slide, assim, vocês ficam meio dispersos? Como é que vocês estão sentindo, assim? Aqui tá tranquilo, professor. Dá para entender. Tranquilo? Aqui tá de boa, professor. Bem didático. Os slides e bem explicativos. Aqui também, professor, dá para acompanhar bem as suas explicações e os slides. Tá, pessoal. Então, nessa parte aí desses cálculos que eu estava fazendo, como eu já mencionei, eu vou deixar uma lista de exercícios ainda essa semana, e vocês vão ter aí todo esse período do recesso para vocês treinar, tá? Então, eu vou dizer assim para vocês uma dica até, tá? Se vocês querem se dar bem em química geral, ou até em física e matemática, que esse tipo de matéria a gente estuda treinando, tá? Por mais que vocês olhem aqui para os slides, vocês entendam aquilo que eu estou fazendo, ou se fosse lá na sala de aula, talvez eu estaria fazendo isso no quadro, e vocês entenderiam, né? Entender é uma coisa. Agora, quando vocês pegam o papel e a caneta e vocês tentam fazer, é outra conversa, né? Vocês começam a ficar com dúvidas. Então, por isso que eu sempre digo para o pessoal aí que estuda cálculo e química, ou física, que tem cálculo, né? Que treine, né? Tem que treinar, né? Você olha o exercício, o exemplo, e vai lá para a lista e tenta fazer sem olhar, né? Quando vocês empacar, vocês não conseguirem mais, vocês tiverem dúvida, vocês olham lá na resolução, olha como é que foi feito, e aí tenta fazer. Mas esse processo de tentar fazer é bem diferente do que vocês olhar e entender, né? Então, quando tiver a lista de exercícios, vocês tentem fazer, tá? E é treinando assim que vocês vão pegando habilidades, vocês vão ficando mais hábeis nessas transformaçãozinhas. E aí acaba que vocês vão percebendo que, na verdade, é bem mais fácil, né, do que parece, tá? Enfim, vamos dar sequência aqui. E aqui é aquilo que a gente já falou, então, sobre composição estequiométrica, qual que é o significado
Só um pouquinho aí que tá. Então, qual que é o significado das fórmulas químicas, tá? Quando eu pego, por exemplo, a água, H2O, né, a minha estequiometria me diz que eu tenho 2 hidrogênios para cada um oxigênio. Se eu pegar o NaCl, tá, eu tenho 1 sódio para cada 1 cloro. Tá? Então, se eu pegar a aspirina, eu tenho 9 carbonos para cada 8 hidrogênios para cada 4 oxigênios. Então, isso é o que eu chamo de relação estequiométrica, tá? Eu posso dizer, inclusive, que, por exemplo, na nicotina, que tem fórmula C10H14N2, eu tenho 10 mols de carbono para cada 14 mols de hidrogênio para cada 2 mols de nitrogênio. Isso é uma relação estequiométrica. Me dá uma relação do número de mols dentro dessa molécula. E é por isso que eu tenho esses subíndices aqui, né? Porque eles me dão essa relação, tá? Então, isso é importante. Então, eu posso fazer uma determinação, né, de uma fórmula empírica através de uma análise elementar, né? Hoje em dia tem aparelhos, né? Tem equipamentos que nos dão, né? Você bota lá uma amostra e eles nos dão uma análise elementar, que é o percentual em massa de cada elemento presente em algum composto, né? Alguma amostra. Então, aqui vocês têm esse nitrato de peroxiacetila, que é chamado de NPA, né? Ele tem um papel na formação da neblina fotoquímica, enfim. Ele diz que aqui tem a seguinte percentual em massa. Ele está dizendo que para essa amostra aqui, existe 19,8% de carbono, 2,5% de hidrogênio, 66,1% de oxigênio e 11,6% de nitrogênio. Então, quando ele pegou uma amostra de CNPA e ele fez uma análise elementar, ele descobriu que tinha certa porcentagem de cada elemento, tá? Essa porcentagem está aqui. Então, se vocês somarem todas essas porcentagens, vocês vão chegar a 100%, obviamente, tá? É uma relação de 100%. E aí ele pede qual que é a fórmula empírica do NPA. Então, como é que vocês vão determinar uma fórmula empírica através de uma análise elementar? Tá? Então, vocês vão seguir alguns passos, tá? Alguns passos que eu vou mostrar para vocês agora e eu queria que vocês prestassem atenção, porque não é difícil, mas, né, é uma das fórmulas de resolver que eu acho mais simples. Então, a primeira coisa que vocês vão passar, nós não queremos trabalhar com porcentagem, né? Para nós seria melhor trabalhar com gramas. Porque se eu não souber a quantidade de gramas de cada elemento, né, a gente pode passar isso aí para número de mols, porque a gente sabe a massa molar do nitrogênio, do oxigênio, do hidrogênio, né? Então, em vez de nós trabalhar com porcentagem, vamos considerar que temos 100 gramas desse NPA. Se a gente tem 100 gramas, vamos dizer assim, uma generalização, se a gente tem 100 gramas, então, de 100 gramas, 19,8% se torna 19,8 gramas. 2,5% de hidrogênio se transforma em 2,5 gramas de hidrogênio, né? Então, eu posso passar essa porcentagem para gramas, que vai ser o mesmo número, né? Porque eu considerei que eu tivesse 100 gramas de amostra, tá? Então, esse passo é bastante simples, tá? É tirar de porcentagem e passar para gramas, como se fosse um passezinho de mágica. Então, o segundo passo é vocês transformar esse número de gramas para mols. Então, vocês sabem que 1 mol de carbono tem 12 gramas, 1 mol de hidrogênio tem 1,01 gramas, 1 mol de oxigênio tem 16 gramas, 1 mol de nitrogênio tem 14 gramas. Então, tendo essas quantidades em gramas aqui, que veio da porcentagem, e dividindo pelo número de gramas do mol, né, vocês vão chegar a um número de mols de cada elemento químico. Tá?
Então, se vocês fizerem para carbono, né, dividindo 19,8 dividindo por 12 gramas, que é a sua massa molecular do carbono, vocês vão chegar a 1,65 mols. Para hidrogênio, vocês vão chegar a 2,5 mols de átomos, oxigênio 4,13 mols de átomos, e para o nitrogênio, vocês vão chegar a 0,829, tá? Então, se vocês pegar agora, vocês têm um número de mols. E a fórmula química, a fórmula empírica e a fórmula molecular nos dá uma relação de mols. Então, eu poderia colocar aqui, na minha fórmula química, eu tenho carbono, 1,65, que foi o que eu achei. Para o hidrogênio, 2,5. Para o oxigênio, eu achei 4,13. E o nitrogênio, eu achei 0,829. Tá? Acontece que uma fórmula química, tanto uma fórmula molecular quanto a empírica, não pode ter números quebrados, né? Vocês nunca viram, né, alguma coisa dizendo que tem 0,829 de um composto. Tem que ter números inteiros. Então, o quarto passo, depois que vocês transformaram gramas para número de mols, através, né, desses cálculos aqui, né, um quarto passo vai ser vocês dividir pelo menor número. Então, qual que é o menor número? 0,829. Tá? Então, vocês vão dividir todos esses coeficientes aqui por 0,829. Tá? Então, quando vocês fizerem isso, vocês vão chegar, né, a essa fórmula aqui. Carbono 1,99, hidrogênio 3, oxigênio 4,96 e nitrogênio 1, né, porque foi dividido pelo próprio número do nitrogênio. Agora, vocês olhem para isso aí, vocês vão ver assim, eu ainda não tenho números inteiros, apenas o nitrogênio e o hidrogênio estão com números inteiros. Mas veja bem, o carbono, eu tenho 1,99 dele. 1,99 está muito mais para 2 do que para qualquer outra coisa. Então, ele poderia ser arredondado como 2. E 4,96 está muito perto de 5. Né? Ele está tão perto de 5 que ele também pode ser arredondado. Então, nesse caso aí, eu posso arredondar? Sim. Nesse caso, eu posso arredondar, porque eu tenho números muito próximos, né, do número inteiro. Né? Se eles não fossem, se eles estivessem pela metade, por exemplo, aqui 1,5, que não estaria nem para 2 e nem para 1, estaria bem na metade, eu já não posso fazer esse arredondamento. Porque por que eu escolheria 2 ou 1? Entendeu? Então, como aqui eu tenho um número muito próximo, eu vou poder arredondar. Tá? Antes de eu perguntar para vocês se vocês entenderam, deixa eu fazer um outro exemplo aqui, e aí depois a gente tenta tirar as dúvidas. Tá? O ácido ascórbico, ou seja, a vitamina C, tá? Tem a seguinte análise elementar. Tá? Então, mais uma vez, ele deu uma análise elementar, dizendo que tem 40,91% de carbono, 4,58% de hidrogênio e 54,51% de oxigênio, né, em massa. Tá? Então, ele pede qual que é a fórmula empírica. Então, aqui ele deu a massa do carbono, 12 gramas, o hidrogênio 1,01 gramas por mol, o oxigênio 16 gramas por mol. Então, a primeira coisa que vocês vão lembrar é passar isso aí para passar para gramas, tá? Então, considerando 100 gramas da amostra, nós vamos ter 40,91 gramas de carbono, 4,58 gramas de hidrogênio e 54,51 gramas de oxigênio. O próximo passo é passar isso aí, tirar de gramas e passar para mols. Tá? Então, é dividir pela massa molecular de cada elemento. Então, eu vou pegar 40,91 gramas de carbono dessa amostra, né, e dividir por 12, que é a massa molecular, e vou chegar a 3,41 mols de carbono. Eu vou fazer a mesma coisa para o hidrogênio, vou dividir 4,58 pela massa molecular do hidrogênio, né, corto gramas por gramas aqui e chego a mol, 4,53 mols de hidrogênio. E faço a mesma coisa para o oxigênio, chegando a 3,41 mols de oxigênio. Deixa eu corrigir aqui. Aqui é oxigênio.
Então, agora eu já tirei, né? Passei para gramas e de gramas eu passei para mols. Então, eu já tenho, né, como colocar a minha fórmula empírica utilizando esse número de mols, já que a fórmula empírica me dá uma relação molar de cada um. Só que eu fiquei com números quebrados, né? Eu fiquei, né? Então, um dos passos diz que é para mim dividir pelo menor número. Então, o que eu vou fazer agora é dividir pelo menor número para, né, já para algum deles ficar inteiro. Então, o menor número aqui é o próprio 3,41. Então, se eu dividir tudo por 3,41, eu vou chegar a C1H1.33, oxigênio 1. Agora, vocês analisem aqui que eu tenho para hidrogênio um número quebrado de 1,33. Eu pergunto para vocês, eu poderia arredondar 1,33? Né? 1,33, ele está quase na metade entre 1 e 2. Então, eu arredondar um número assim, né, ele já está muito perto da metade entre dois números. Né? Então, arredondar ele não seria o mais conveniente. Nesse caso, né, para mim tirar essas vírgulas aqui, para mim tirar esse número quebrado, eu vou multiplicar por algum número que faça com que esse aqui fique um número mais próximo do número inteiro. Então, se eu multiplicar, por exemplo, vezes 3, né, eu vou chegar a carbono 3, esse hidrogênio vai virar 3,99 e o oxigênio vai ficar 3. Então, 3,99 agora está muito próximo de 4. Eu estou com um número bastante inteiro. Então, agora sim eu posso dizer que a minha fórmula mínima é C3H4O3. Agora eu vou perguntar para vocês quais são as dúvidas. Alguém não entendeu o que foi feito? Professor, Sim. eu fiquei um pouco perdida ali do porquê que o senhor multiplicou por 3? Tá. Por que eu multipliquei por 3? Quando eu dividi, eu cheguei a esse número aqui, tá? 1,33 para o hidrogênio. Eu não posso dividir, porque se eu dividir, eu vou acabar transformando esses dois números aqui, que já estão inteiros, eu vou transformar ele em números quebrados. Correto? Então, eu tenho que multiplicar por alguma coisa até ele virar um número inteiro. Se eu fizer 1,33 vezes 2, vai dar 2,66. 2,66 ainda vai ser um número muito na metade. Né? 2,66 não vai me ajudar. E se eu multiplicar um deles, eu tenho que multiplicar todos, porque a relação estequiométrica tem que acompanhar. Eu não posso pegar só o hidrogênio e multiplicar ele vezes 2 ou vezes 3. Tudo que eu fizer com um desses elementos aqui, eu tenho que fazer com o outro, porque eles têm uma relação definida. Tá? Então, se eu multiplicar vezes 3, eu tenho que multiplicar o número de carbono vezes 3, o número de hidrogênio vezes 3 e o número de oxigênio vezes 3. Tá? Então, por que eu escolhi 3? Porque o 2 não me serviria. O 2 não me serviria. Aí eu passo para o próximo, que é o 3. O 3 me serviu? Sim, o 3 me serviu, porque eu transformei 1,33 num número praticamente inteiro. Tá? Então, não preciso mais testar outros números. Mas se o 3 me desse um número ainda muito quebrado, muito pela metade, eu teria que tentar o 4, o 5, e assim por diante, até que eu conseguisse chegar a uma fórmula praticamente inteira. Você acha que entendeu melhor agora? Entendi, sim. Obrigada. Então, essa aqui é a fórmula mínima da vitamina C. A fórmula mínima, tá? A fórmula empírica. Vocês podem ver que não tem como reduzir ela mais, tá? Não tem nenhum número que eu possa dividir para deixar ela com números menores, tá? Não tem nenhum divisor em comum. É uma fórmula empírica, tá? Agora, numa próxima questão, né, como a gente já conhece a fórmula empírica da vitamina C, ele fala que o peso molecular da sua fórmula molecular, o peso da molécula, né, da fórmula molecular é 176,13 gramas.
Então, ele pede assim, qual que é a fórmula molecular. Agora eu não quero mais saber a empírica, eu quero saber a fórmula molecular. Mas ele me deu a massa molecular. Então, como é que eu vou fazer isso? A fórmula empírica que a gente determinou agora há pouco é C3H4O3. Então, se eu somar o peso de 3 carbonos, o peso de 4 hidrogênios e o peso de 3 oxigênios, eu vou chegar a 88 gramas. Tá? Esse é o peso da minha fórmula empírica, da fórmula mínima. Então, ele diz que a fórmula molecular da vitamina C tem 176 gramas, né? Ou seja, a fórmula molecular tem o dobro de massa da fórmula empírica. Então, quantas vezes eu tenho que multiplicar essa fórmula empírica? Quantas vezes eu tenho que multiplicar ela para que transforme essas 88 gramas em 176? Né? É uma matemática simples que vocês vão concluir que são duas. Tá? Se eu multiplicar a fórmula empírica duas vezes, se eu dobrar ela, ela vai de 88 para 176, porque 88 vezes 2 é 176. Só que quando eu multiplicar, eu tenho que multiplicar todos os simbolozinhos por 2. E aí a fórmula molecular da vitamina C se transforma em C6H8A6. Tá? Agora sim, se você somar a massa de 6 carbonos, 8 hidrogênios, mais 6 oxigênio, vocês vão chegar a 176 gramas. Tá? O número quebradinho aqui não precisa levar em conta. Tá? Então, eu consigo determinar a fórmula mínima, e se eu conheço o peso da minha fórmula molecular, eu posso determinar também a fórmula molecular de qualquer composto. Nesse caso aqui, alguma dúvida? Professor, Sim. a minha única dúvida é até quando eu posso arredondar? Tipo, se fosse, vamos supor um exemplo de mol, seria tipo 1,80. Eu poderia arredondar para 2? No caso, se fosse fazer a fórmula empírica? Não, ainda não. Daí você Só... teria que usar multiplicação até arredondar menor. Ok. Tá? Mas assim, eu desconheço algum exercício assim que, né, que não tem assim, ou que tenha que multiplicar por um número muito grande, né? Com o que a gente vai trabalhar aqui, com o tipo de molécula que a gente vai trabalhar aqui, vocês vão conseguir perceber isso facilmente, né? Se eu não me engano, na lista tem alguns que fica tipo 1,45, né? 1,45 está bem na metade, é quase 1,5, então tem que multiplicar, né? Então, vocês vão arredondar quando tiver, assim, 3,95, 3,96, né? Aí vocês vão ter que usar a multiplicação. Mas não se preocupem, vai ser fácil perceber, assim. Pessoal, mais alguma dúvida? Não fiquem tímidos, liguem a câmera aí, liguem o áudio, podem falar à vontade. Tá? Coisa boa, todo mundo entendeu? Todo mundo a mil, né? Todo mundo com saudade de ter aula. Ficar um bom tempo sem aula. Então, tá todo mundo aí com os neurônios a mil pelo Brasil. Pessoal, como eu já disse lá no início, talvez todo mundo não estivesse presente ainda, mas essa é a nossa última aula antes do recesso. Tá? Quinta-feira a gente não tem aula, porque amanhã começa esse recesso. Tá? Eu vou colocar esses slides da aula de hoje no AVA, como sempre. Os alunos de Minas que não têm acesso, por favor, peçam para algum colega mandar por e-mail ou por WhatsApp, tá? Não fiquem sem material. Eu já postei o Russell para vocês, boa parte dessa material que eu utilizei nessas duas aulas, eu peguei do Russell, porque ele é um livro bastante didático. Então, se vocês estiverem com dúvidas, olhem lá no Russell, lá vai ter mais exemplos, vai ter mais exercícios, se vocês quiserem. Tá? Ainda essa semana eu vou colocar uma lista de exercícios, e essa lista vocês vão ter aí todo o período do recesso para vocês fazerem, né? A monitoria vai estar disponível, tá?
Não sei se durante o recesso é recesso, elas também, né, vão ter direito a férias. Mas se alguém quiser tirar alguma dúvida, eu acredito que não vai ter problema. Lá no retorno, que dia 10, se não me engano, naquela semana a gente vai retomar as atividades, né? Então vocês já vão ter tempo para ter resolvido essa lista aí. Então até lá vai ter definido já os dias da monitoria que ela vai atender vocês. E vai ter também alguma coisa que eu vou colocar alguns exercícios que vocês vão ter que entregar lá na monitoria. Vocês vão ter que marcar horário com a monitoria e entregar lá para elas o resultado. Isso aí vai valer ponto. Mas eu não vou entrar agora em detalhe, porque agora vem o recesso, entendeu? Então, por enquanto é isso aí. É essa a introdução que eu dei, o material que vai estar no AVA e uma lista de exercícios aí para vocês trabalharem um pouco em cima disso aí, né, e exercitarem, tá? Então, pessoal, se ninguém mais tem nada para colocar, eu me despeço aqui, tá? Obrigado pela atenção e bom recesso a todos, tá? Firmem aí, que a gente firma daqui, até que a gente possa ir torcendo para que essa pandemia aí passe mais rápido possível, para que a gente possa voltar aí a se encontrar nos corredores do bloco didático aí, né? Mas acredito que ao menos até final do ano vai ser assim, tá? Então tá, um bom recesso a todos. Qualquer dúvida, podem me escrever e-mail ou colocar no AVA lá, né? Tem um negócio de mensagem, tá? E aí a gente vai se falando, beleza? Valeu, professor. Bom recesso. Bom recesso para vocês aí, até mais. Valeu.